o ineditismo do processo foi a inversão da ordem. Em vez de você desenhar um carro, você foi às ruas, quer dizer, houve uma ação de comunicação muito interessante, de captação, de percepção da cabeça do consumidor. Né? Você foi ao mercado e perguntou o seguinte: que tipo de carro você gostaria que houvesse no mercado? Certo? Então é o seguinte, então foi feito o sistema de pesquisa, ele foi muito interessante, porque ele foi um sistema convencional de pesquisa, mas também houve o que se chama invasão de cenário, certo? De repente você vem, os pesquisadores entram na universidade e fazem a pesquisa em loco na universidade, porque é ali que está o público com a idade que você quer, ou você vai ao bar mais melhor frequentado, aquele Juiz de Fora, e você invade aquele bar e faz ali a sua pesquisa, certo? Então é o seguinte, o processo começou disso, não tinha carro, mas eu queria saber o seguinte: que carro estava na sua cabeça? Essa era a pergunta, ok? Então é o seguinte, essa pesquisa de mercado, vamos lá? Então foram 80 cenários foram invadidos, 760 entrevistas e foram feitos debates sobre carro, tecnologias, movimentos e tendências. Tá? Então é o seguinte, uma das constatações do cliente é o seguinte: as pessoas queriam um carro simples, funcional e inteligente. A ideia de que menos é mais, menos complicação, menos consumo de combustível, menos impacto ambiental, mais importante é o carro, ok? Mais adequado ele é. E aí o seguinte, além disso, tratava-se de suceder o UNO, tá? De fazer o UNO evoluir. O UNO é um projeto, do ponto de vista, você olha hoje, pode parecer estranho falar isso, mas é um projeto genial. Esse projeto é de 1985. Se uma parte de você nasceu bem depois disso, não? Então, esse carro foi desenhado por um grande designer italiano e ele lançou várias tendências que muitos carros tiveram depois, certo? Então é o seguinte, agora, ele é um carro, ele ainda tem uma grande venda, mas ele é um carro, tem essa carinha de quadro, quer dizer, ele não é adequado para você. Você precisava de um carro novo. No entanto, o consumidor gostava da ideia de um carro quadrado. Né? Então, assim, o que era a essência do Uno? Era o quadrado, a ideia do quadrado. Tá? Então é o seguinte, o quadrado, ele era um fator de diferenciação, mas ele precisava evoluir também. Né? Então, o seguinte, evoluiu-se para a forma do iPad, por exemplo. Né? Isso aqui é muito familiar a todos nós, porque é a forma, você manteve-se o quadrado, mas ele ganhou curvas. Né? E isso, na verdade, é uma maneira interessante, porque é a forma como você recebe uma informação do mercado, processa essa informação, transfere essa informação para os designers, certo? Para a área de design. Né? E aí, e foram utilizados no desenho do carro, não só elementos do design automotivo, mas também do design industrial. Quer dizer, como, lembrando objetos familiares, como o iPad, etc. iPod, E outra coisa, uma outra ação de comunicação adjacente a esse processo todo de lançamento do carro é o seguinte: mais de 60% dos carros brasileiros são pretos ou okay? E aí o seguinte, quando você quer que um carro se destaque no universo de pretos e brancos, a cor é ideal, não pode ser nem preto nem branco, certo? Tem que ser uma outra coisa.
Então, você fez uma oficina muito interessante de lançamento de novas cores, né? Então foi feito o briefing de cores foi trabalhado em duas cores: o pop, que são as cores sólidas, da Toy Art, de brinquedo, e o laranja Nemo, né, que é o peixinho Nemo mesmo, né? O amarelo Citrus, certo? É a laranja mesmo, né? E o verde Box, tá? E também algumas cores que são identificadas como high-tech. Então, trabalhou-se toda essa percepção, esse marketing sensorial foi trabalhado para você gerar uma nova paleta de cores de carros, certo? Que ao mesmo tempo conseguisse captar o espírito que o consumidor havia revelado, que era a ideia de o consumidor queria um carro simples, mas um carro que tivesse um componente lúdico, um componente divertido e jovem, certo? Então, resultou dessas cores. E carros dessas cores andando nesse universo cinza e preto, de fato chamam muito a atenção. O que aconteceu foi o seguinte: em poucos meses, este carro conquistou a liderança do mercado. Ele é o carro mais vendido do mercado, certo? Ele bateu o Gol, que era líder há 24 anos. Outra coisa que foi feita é o seguinte: quando você faz o lançamento, um carro normalmente é um segredo muito bem guardado, né? E você faz um lançamento pomposo, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, não é? Mas aí o seguinte: nós fizemos, ao mesmo tempo, reconhecendo o poder das mídias sociais, a influência das mídias sociais, paralelamente ao lançamento para a imprensa, nós fizemos aquilo que foi registrado no Guinness Book como a maior coletiva do mundo, tá certo? Porque é o seguinte: num lançamento de carro, você reúne, você põe o carro no palco, põe a diretoria no palco explicando o carro, põe os jornalistas na plateia fazendo perguntas. Ao mesmo tempo, nós abrimos para os internautas fazendo perguntas. 12 mil internautas fizeram perguntas. Então havia uma equipe trabalhou 36 horas ou 48 horas respondendo para essa turma. Quer dizer, foi feita toda uma estratégia de teasers, etc., de você vazar fotos do carro, informações do carro, etc. e tal, de modo que no dia do lançamento, quando o carro foi apresentado, já se contabilizava mais de 1 milhão de imagens do carro na internet. Quer dizer, ele já era um fato concreto. Então o que foi essa maior coletiva do mundo? O objetivo foi apresentar um novo mundo para os formadores de opinião online, extrapolar a esfera das pessoas que tradicionalmente acompanham lançamentos de carro, né? E unir o conceito de personalização automóvel popular com o conceito da Web 2.0, onde todos podem gerar o próprio conteúdo, né? E mostrar que é possível corporações dialogarem com as pessoas na nova realidade das mídias sociais. Bom, então esse foi quem assegurou a plataforma tecnológica para essa coletiva foi a Forbes Spring, ok? Não podemos avançar. Então, olha, foram 40 horas de trabalho durante o evento, durante as quais se responderam 3 mil perguntas das 12 mil que chegaram, porque algumas perguntas são iguais às outras, certo? Então você gera 3 mil respostas, você resolve de todo mundo, né? Então isso gerou 100 mil page views, tá certo? 27 mil page views no pico da convenção, né? 57 mil